falando aqui. Então, pessoal, vamos começar, já que a gente vai ser um pouquinho mais acelerado nesse início. Então, boa tarde para quem acabou de chegar aqui, a Ana Beatriz. Eu já estou enviando para o Elivaldo aqui. Um segundo. Enviar e-mail. Pronto, foi. E, pessoal, hoje, então, a ideia agora de tarde, falarmos um pouco dos livros e materiais didáticos, passando pelo percurso proposto aqui pela Simone Meucci, quando faz a análise configuracional e por via da sociologia do conhecimento dos manuais, dos manuais de sociologia antigos, né, os manuais daquela primeira geração de livros de sociologia. De vocês, assim, quem leu os dois textos provavelmente percebeu que a metodologia apresentada no texto no segundo texto, né, da sociologia do conhecimento, ela é basicamente aquilo que ela aplica para fazer a análise dos livros didáticos dos primeiros manuais, né, dos manuais de sociologia que rotinizavam, né, o termo rotinização já aí pegando emprestado da teoria weberiana, a Simone Meucci constrói essa análise, que é, na verdade, o resultado do trabalho de mestrado dela. Por isso que acaba sendo também uma referência para discutir as intermitências, a presença da sociologia, e também um trabalho inaugural no campo do pensamento social, que observa a produção, a circulação e as respostas das ideias e dos conhecimentos por via do fenômeno escolar. E privilegiando esse artefato, o livro didático, né? Eu acho, assim, muito forte nesses textos e nesse tipo de pesquisa, não é só da Simone, tem muita gente agora fazendo, né, nessa linha, e o que eu proponho é que vocês não vão fazer uma pesquisa nesse sentido aqui na disciplina, mas provavelmente vocês que vão trabalhar e produzir e analisar recursos didáticos, né, também pensem na possibilidade de observá-los e entendê-los como muito expressivos, com valor heurístico, né, com valor heurístico para a compreensão da vida intelectual de uma sociedade, da vida cultural de uma sociedade. Olha que eu acho isso uma coisa muito interessante, a gente pensar nisso. O que significa dizer isso? Significa, olha, que quando eu estou observando um livro didático, eu estou observando muito mais do que só aquele texto, aquele material, aquele processo, né? Isso aqui transcende uma sala de aula. Isso aqui diz muito sobre que tipo de sociedade, quais são as configurações. Então, eu acho que essa é uma particularidade que nós, aqui nas ciências sociais, podemos contribuir nessa discussão, que é uma discussão assim, que tem uma longa tradição dentro da educação, né? Mas nós temos essa possibilidade dentro das ciências humanas, de modo geral, né? Isso não está fechado aqui para o nosso campo, mas de perceber como que esses artefatos têm esse poder explicativo. Então, eu acho que esse é mais ou menos o tom da nossa caminhada aqui. Eu vou pedir licença para vocês para abrir uma apresentação que eu preparei para a nossa aula, com um pouquinho dos textos, um pouquinho dessa discussão. E aí, pessoal, eu quero pedir para vocês que quando vocês quiserem falar alguma coisa, podem se manifestar diretamente, porque eu vou ficar com a tela do Data Show vai aparecer para vocês e para mim vai aparecer a tela do apresentador, que eu coloco a minha colinha. Vocês conhecem esse esquema, né, no PowerPoint. Você faz as suas anotações na parte de baixo do slide e ela aparece a cola, né, as suas anotações aparecem e a tela principal fica a apresentação. Vários sabendo. Eu vou te mostrar aqui, peraí, deixa eu fazer essa inversão. Aqui, para vocês, está aparecendo a tela, né? A tela do slide, correto? Sim.
Agora eu vou mostrar, eu vou alternar aqui, eu vou mostrar outra tela que eu fico olhando. Você está falando de metodologia, eu estou falando de técnica, né? Fugimos um pouco da aula de metodologia de ensino e fomos para as técnicas informáticas. Eu vou mostrar outra tela agora, a tela que eu vejo. Eu não vou mais ver vocês. Pronto. Vou ver essa tela. Quer ver? Aqui. Ó, porque vocês são professores, eu posso mostrar isso aqui, né? Os alunos a gente não mostra. Mas olha aqui sem anotações, mas aqui eu já começo a fazer umas anotações. Aqui é minha colinha, aqui, ó. Inclusive, isso aqui não é legal de fazer, viu? Isso aqui é legal você colocar os tópicos, né? Porque isso aqui não vai aparecer para vocês vai aparecer só isso aqui. Ó. Esse trecho aqui aparece para a tua turma. Para mim aparece isso junto com as anotações. É aquele pedacinho que fica embaixo do slide do PowerPoint para anotar, né? Enfim. Eu senti que devia mostrar isso para vocês antes de continuar. Mas isso é muito útil, é muito útil. É uma maravilha, né? Você anota embaixo, vai fazer... Diretamente é uma metodologia de ensino. É uma técnica, né? Doidando aqui. É uma técnica, eu não sabia, não. Eu achava que todo mundo via as anotações. Não, você tem esse modo. Quando você streama para apresentar a tela aqui no Google Meet, você pode escolher qual tela. Quando você abre a apresentação de slide, ele abre duas guias diferentes. Uma é essa tela do apresentador, que aparecem as suas anotações, e a outra é a apresentação, limpinha lá. Inclusive, né, quem entende melhor assim, de design, de apresentações, faz aqueles slides lindíssimos, que tem pouquíssimas informações, só uma imagem, uma coisa para chamar assim, bem a atenção, e enche de anotação embaixo que só você vê. Você faz isso, né? Porque assim você consegue fazer boas referências. Essa é a sacada, né? Essa é a sacada. Agora, pronto. Bem, então vamos agora para o conteúdo da nossa discussão mesmo, dos textos sobre os recursos didáticos. Eu queria começar com vocês aqui retomando um trechinho da definição do Fagner Carniel naquele verbete do Dicionário de Ensino de Sociologia. Assim, para a gente pensar direito o que ele faz ali, né? Primeiro ele dá essa definição mais geral e depois ele desenvolve um pouco como é que os tipos de materiais didáticos que encontramos nas discussões da sociologia, né? Então, deixa eu até dar uma aumentada aqui na lupa, né? Materiais didáticos podem ser definidos como artefatos educacionais que são produzidos a partir da seleção, da montagem, da criação e da organização de determinados repertórios culturais para compor ferramentas pedagógicas. Isso já é algo interessante da gente parar para pensar, porque é a seleção e a organização de determinados repertórios culturais que já estão postos para compor as ferramentas pedagógicas, já nos leva a ligar aquela chave da problematização entre a diferença ou as características do que é um conhecimento, do que é o conhecimento, a ciência de referência, e o que são os saberes escolares. Uma discussão que está muito presente lá na Alice Casimiro Lopes, em Mannheim também, enfim, em diversos pensadores mais da sociologia do conhecimento. Porque, assim, quando nós pensamos na produção de um material didático, especialmente quando a gente está falando aqui o Fagner não está nem falando de ciências, né? Esse material didático ele pode ser de qualquer outro tipo de discurso, qualquer outro tipo de saber. Está ali presente num repertório cultural de uma dada sociedade. Mas
toda vez que nós estamos produzindo material didático, nós selecionamos parte desse repertório, montamos, criamos e organizamos para uma determinada finalidade, uma finalidade que tem a ver com a relação ensino-aprendizagem, tem a ver com todos os sentidos que a gente vem discutindo sobre qual que é o propósito de ter uma determinada disciplina, de ter uma determinada área, de ter um determinado conteúdo na escola, né? Segue ele, né? De modo geral, abrangem qualquer recurso físico, então material didático não precisa ser necessariamente um livro didático, né? Impresso, audiovisual ou digital, que favoreça, aí sim, né? A tradução de saberes especializados em saberes escolares. Apresentam-se, então, como instrumentos de ensino que materializam concepções de educação. Esse é um ponto muito importante, né? Apresentam concepções de ensino que materializam, instrumentos de ensino que materializam concepções de educação, de escola, de docência, de educando, de currículo, de conhecimento e de aprendizagem. No entanto, a sua produção e utilização também envolve os significados socialmente conferidos ao conjunto de técnicas e de suportes materiais disponíveis e fomentados a cada momento. Afinal, são esses significados que contribuem para definir os valores atribuídos ao material didático no desenvolvimento das habilidades e das atenções que se espera transmitir às próximas gerações. Então, olha a quantidade de perguntas que nós podemos fazer ao observar um determinado material didático, né? Que concepção de educação? Você fica pensando assim, por exemplo, nos jogos didáticos que são levados para a sala de aula, nos jogos que envolvem a criação, por exemplo. Aqui, eu não sei se alguém aqui já trabalhou com RPG em sala de aula, por exemplo. Alguém aqui já fez esse tipo de experiência? Não, prof, só deu tempo até hoje fazer a dinâmica do nó mesmo. A dinâmica do quê? Do nó. Quando eu fui falar como é que é mesmo essa dinâmica? Relação entre indivíduo e sociedade. Eu levei eles para a quadra, aí já começou muito bom, porque foi para a quadra, né? E eu deixei eles em círculo, formei um círculo e pedi para eles decorarem as mãos que eles seguravam, né? Quem estava do lado direito, quem estava do lado esquerdo. E aí coloquei uma música, fiquei de costas, pedi para eles ficarem rodando lá pela quadra, não um espaço muito grande, né? E aí eu pedi para parei a música e eles tinham que alcançar as pessoas que eles estavam segurando com a mão esquerda e com a mão direita, e aí formavam um nó, e aí o objetivo era desfazer esse nó. E aí eu iniciei a discussão sobre a relação entre indivíduo e sociedade a partir dessa dinâmica. Eu fico imaginando a quantidade de gargalhada que você não deve ter provocado na turma com essa brincadeira, né? E... Nossa, sensacional, sensacional. Mas, assim, pensando nesse exemplo que a Márcia nos trouxe aqui, não dá para a gente imaginar que aqui a gente consegue, a partir desse material, dessa prática, né, que envolve, né, um recurso físico, né, que ela produziu ali, o tipo de concepção de educação que pressupõe ali, né, o tipo de concepção de escola, de espaço escolar, de docência. Que tipo de professor faz esse de estudante como partícipe, né, que envolve os corpos, até mesmo de currículo, né? Eu acho que é isso que o Fagner nos chama atenção, e é algo importante da gente levar em consideração quando pensamos num determinado recurso que é utilizado. Então, eu posso dizer assim, a partir dessa experiência que a Márcia
contou que utiliza, que ela é uma professora que acredita na participação dos estudantes, no envolvimento físico dos estudantes com a produção do conhecimento. Eu já diria isso, assim, né? Que ela não acredita que o único espaço possível para a produção do conhecimento na escola é o da sala de aula, que ela leva os alunos para fora, que não é só através dos livros. Enfim, algumas coisas que a gente consegue perceber a partir daí. E é uma possibilidade, né? Então, eu acho que o Fagner, ele está chamando atenção para isso, né? No verbete. E aí, agora, quando a gente pensa diminuindo o recorte, né, e caminhando, né, do material didático, pensando num texto didático, que é o elemento essencial dos livros, que é nosso foco aqui hoje, né? A modalidade de escrita do livro didático constitui um gênero que se distingue do texto acadêmico, também do texto literário e do jornalístico. Muito embora eu acredito que boa parte dos livros didáticos, a partir do final dos anos 70 e até hoje, importam demais do modelo jornalístico e literário, especialmente do modelo das revistas, né, cheio das imagens, algumas mais expressivas do conteúdo, algumas que têm um diálogo maior com conteúdos, outras que aparecem de modo meramente ilustrativo, para deixar a coisa bonita, agradável, para passar uma ideia, uma certa ideia, uma certa noção do que seria um espírito mais juvenil, né, jovial, alegre, né, para os livros. Mas a escrita didática, ela deve ser pensada como um gênero que tem características próprias, né, diz a própria Simone Meucci, né, não obstante, ao mesmo tempo, sua elaboração tem especificidade de demandar a presença deste repertório de gêneros dos quais se diferencia. O conteúdo dos livros didáticos é sempre composto por textos acadêmicos, literários e jornalísticos selecionados, dispostos, manipulados para determinadas finalidades pedagógicas. E aí é a chave, né? Quais são essas finalidades pedagógicas? Para onde que se direciona um livro didático? Um texto didático, né? Ele é pensado para cumprir uma determinada finalidade pedagógica. E a finalidade pedagógica, ela depende do quê? Ela depende do arranjo curricular de um determinado momento, do projeto da escola, da percepção, da formação dos professores que estão atuando, enfim. E aqui a gente tem uma discussão muito grande sobre isso, porque nós estamos falando de livros nos diferentes momentos, mas de livros que têm um alcance muito grande. Quando a gente pensa nos livros didáticos, antes de entrar para começar a folhear e pensar nos conteúdos, nos textos, nós estamos pensando neles também como grandes indutores curriculares. Junto com as propostas curriculares e com as legislações, os livros didáticos acabam sendo os grandes indutores curriculares. Então, quem pegou também o verbete da Júlia Polessa sobre os livros didáticos de sociologia, né, os livros didáticos de ensino de sociologia, esse é o título do verbete, reparou que lá ela identificou 3 gerações de tipos de livros didáticos para a nossa disciplina de sociologia. Então, uma primeira geração, que são os manuais publicados entre 1920, 40, com as reedições de 50, 60, 70. Esses livros, eles são expressões daquilo que a gente vinha discutindo um bocado na linha do tempo, lá na aula passada, e aquilo que a Simone Meucci aprofunda bem no artigo, né, da rotinização dos conhecimentos escolares através dos manuais. Então, são aqueles livros que passam pelas fases da sociologia, são aqueles manuais preparados nos anos 30
naquele momento em que a sociologia entra como uma esperança de modernização. Depois nós temos a sua adequação a um projeto de manutenção de poder e de centralização de poder nas mãos do governo federal, do então ditador Getúlio Vargas, né? E aí ela também tem os livros também vão expressando os livros que são selecionados, né? Porque aí são muitos manuais que são publicados nessa época. Tem uma variedade muito interessante. Vocês que leram o artigo da Simone, lá no final, ela coloca uma lista, né, dos livros e dos autores. Aí é muito interessante de perceber que tem um espectro de intelectuais, de escritores dos livros didáticos, de uma diversidade bem grande, e esses livros também, né, são bem diversos. Alexandre. Oi, pode falar. Inclusive, nesse texto da rotinização, né, de toda essa gama de autores, apenas 2 são sociólogos, tá? São da área das ciências sociais. Os outros 20, eles são eruditos de diversas áreas do conhecimento, né? Isso é muito interessante, né? E assim, é uma coisa que dá uma inquietação na gente, né? Quem foi que falou? Foi Renato? Eu já estou pegando as vozes. Foi eu. Tá funcionando só um lado. Legal. Então, dá uma inquietação muito grande, né? Porque eles estão a todo tempo ali, né, nos livros, né, nos manuais e nos currículos, justificando a sociologia para substituir o direito natural, para substituir aquela pura erudição, o conhecimento enciclopedista, né, aquela coisa assim que é quase que um conhecimento ornamental lá do direito, que até hoje, né, marca muito o campo do direito, assim, o rococó das falas, né, aquela coisa assim que é muito mais uma demonstração do conheço várias línguas, várias citações, vários trechos de livros. A sociologia não, uma sociologia que é mais prática, uma sociologia que tem que ter proximidade entre a teoria e a prática. Então todos eles reclamavam isso, mas praticamente nenhum desses livros, né, dessa época, desses manuais, dão conta de fazer isso, de realmente associar a teoria com a prática e apresentar ali recursos para resolver esses problemas que supostamente a sociologia viria para solucionar. Essa é uma questão muito complicada, isso por 2 motivos, né? O Renato mencionou que essa é uma coisa que a Simone traz no texto, né? A Simone fala, olha, tem 2 possíveis hipóteses para isso, né? Hipóteses bem fortes, né? A primeira é que não tem sociólogo escrevendo os livros didáticos de sociologia, não tem sociólogo especialista, né? Os únicos 2 são aqueles que vão atrás de fazer essa formação numa pós-graduação, né? Vão atrás disso o Gilberto Freire, né? Que vai fazer a especialização em sociologia e ciência jurídica, né? E tem demais, Mayara. Aí é que está a questão, né? A gente fica inquieto por isso, né? Porque ela vem para criticar esse diletantismo do direito, mas ela própria, né, a forma como os manuais, aí tem um trecho lá do artigo, vocês viram, eu acho que é do livro do Carneiro Leão, não, do Amaral Fontoura, que tem 23 definições diferentes de sociologia. Então, assim, é uma perspectiva enciclopedista mesmo, assim, mas colecionar informações. Então, a gente acaba tentando criticar, mas reproduz algumas formas muito semelhantes àquilo, né? E, assim, primeiro não eram sociólogos, eles eram o quê? Eles eram bacharéis em direito, que estavam ali querendo reformar. Então, a tradição do conhecimento ali que vinha, né? Eles eram alguns, né, bacharéis, outros médicos, outros vinculados também a uma formação teológica, né? Então também tinham aquela formação escolar ligada à liturgia, do catecismo, né? Então era uma tentativa ali de criar. E a segunda hipótese, essa também muito interessante, poxa, se queria produzir
uma sociologia, manuais de sociologia, uma disciplina de sociologia que estivesse ligada com a realidade, em especial a realidade brasileira, mas nós não tínhamos pesquisas brasileiras. Nós não tínhamos. O IBGE, ele data de 1938, então não tinha nenhum levantamento estatístico, né? 35. Então, nós não temos ainda... Não é o livro, professor, que é 35. O livro Lições de Sociologia, que você mencionou. O livro que é de 35. Isso, né? Tem 23 definições de sociologia. Já pensou, gente, passar para os estudantes 23 definições? E a gente faz isso de vez em quando. Não, vamos pegar aqui o autor, a escola. Gente, tem um dos livros atuais, eu gosto, eu acho um livro muito bacana, viu? Mas é um dos atuais de sociologia que apresenta 7 escolas antropológicas para trabalhar em sala de aula com os alunos do ensino médio. Gente, mas por que o estudante do ensino médio precisa conhecer as 7 escolas antropológicas? Isso essa assim, é para mostrar que eu sei quem é o Levi-Strauss, eu sei, você sabe qual é, né? Eu sei quem é o Radcliffe Brown, quem é o Boas, sabe? É bonito falar, né? Do Goethe, né? Gente, mas e a desnaturalização e o estranhamento, sabe? Será que conhecer essas escolas vai ser o suficiente para... Pois é. A sociologia de hoje tem esses problemas de antes, né? Por isso que é interessante ler esses textos que fazem análise do que a gente já passamos, né? Então, bem, esses são os livros da primeira geração. Então, o texto da Simone vai falar um bocado disso. E nós temos a Júlia Polessa, ela identifica também uma segunda geração de livros didáticos, de 1980 a 2008. Por que essa fase, né? Ontem a gente discutiu um bocado, né, historicamente, assim, a importância de reconhecer esse momento, mas o que acontece? Entre 1980 e 2008. Na verdade, gente, eu acho que eu devia até estender isso aqui. Isso aqui não é só até 2008. Isso aqui vai até 2012. Porque nesse período, nós temos o período, primeiro, da reabertura democrática, daquele processo que a gente discutiu ontem, da descentralização dos currículos e das experiências sociológicas regionais. Então, nós temos um novo ciclo de produção de livros didáticos. A gente tem aquele boom nos anos 30, nos anos 50, o Brasil, desde aquele momento, desse primeiro momento aqui, o Brasil passa a ser um grande fomentador da indústria editorial voltada para a produção didático-pedagógica, voltada para a produção para as escolas. Então, primeiro, produzindo seus próprios, depois vários desses intelectuais que escrevem os manuais didáticos e vários ensaístas que estão produzindo ali junto, a discussão que aparece bem lá naquele livro que eu indiquei para vocês ontem, A Constelação Capanema, do ministro da Educação, Gustavo Capanema, que, assim, há um estímulo do Estado no fomento da produção cultural nacional e da produção também do desenvolvimento de uma forma de se escrever livros didáticos, né? Há uma percepção por parte do governo Vargas, e essa percepção ela segue sendo alimentada nos anos seguintes, de que o país, para se desenvolver enquanto nação, para o seu desenvolvimento econômico e político, era necessário que o país começasse a produzir a sua própria história, era necessário que o país começasse a fomentar uma identidade da literatura nacional mais forte do que já vinha, do que já existia, e isso passava necessariamente também pelas disciplinas escolares. Era preciso ter livro de química, de física, de biologia, de matemática, sim, mas sobretudo os livros das humanas. Esses são os livros que lidam diretamente com a identidade nacional. Então, assim, a geografia do Brasil, a história do Brasil, a sociologia com referências ao campo da atividade cultural, política, social do Brasil. E as editoras começam a ser estimuladas a produzir, porque o governo compra. O governo compra
primeiro o governo produz os seus próprios, depois ele compra. O PNLD, ele é assim, o embrião do PNLD vem aí. E quando a gente chega aqui, na época do PNLD, né, nos anos 80, anos 90, 2000, o PNLD faz com que o Brasil, o Estado brasileiro, passe a ser, está naquele texto da Simone também, eu acho que no da Sociologia do Conhecimento, mas tem um outro texto sobre eu vou deixar como bibliografia complementar para vocês, deixa eu anotar aqui. O Brasil passa a ser o maior comprador, pelo menos esse dado até 2018, o Brasil passa a ser o maior comprador de livros didáticos do planeta. Esse é um dado muito interessante, é uma indústria bilionária. Por via do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que faz a compra, né, dos livros didáticos, o Brasil, assim, esse acaba movimentando bilhões. Essa é uma política, assim, realmente muito, muito expressiva. Então, tanto é que nós temos as diversas reformas, os cortes, mas vejam só, o PNLD, ele fica praticamente inabalável. O tamanho do PNLD ele não reduz nessa história toda, porque tem um lobby também muito forte das editoras. As editoras vivem disso, né? E não é de hoje, né? A Simone mostra no texto dela como um percentual expressivo das editoras lá dos anos 30, 40, 50, um percentual da sua produção era voltada para o campo escolar, justamente porque havia essa reserva, havia esse pedaço do mercado. Então, assim, tem esse lado econômico, querem aumentar a taxação dos livros, mas, assim, mas isso pode ser até bem, não para o governo, né, que vai pagar, mas para as editoras, não sei se é um grande problema, não. Para o consumidor final, tudo bem, né? Então, nós temos esse processo, ele é crescente. Ele é crescente aqui nas 3 gerações dos livros de sociologia. Então, a sociologia encontra esse campo. Agora, nesse ato que tem lá, de 42 até... Boa tarde, Luana, bem-vinda. De 42 até 2008, um baita do hiato, nós temos pouca produção, evidentemente, de livros de sociologia. E agora que nós temos o rompimento, né, do livro de sociologia, não tem mais o PNLD de sociologia, isso não tem mais. 2021 rodou o novo PNLD, então nós tivemos PNLD de sociologia. Em 2012, gente, desculpa, aqui era para estar 2012, ó, outro erro no slide, deixa eu botar. Nós temos o PNLD de sociologia em 2012, 2015 e 2018. Agora, em 21, nós não temos mais o PNLD de sociologia. Em 21, o que nós tivemos o PNLD da área de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, a compra as obras, né, escolhidas nesse PNLD, que rodou agora, né, saíram os pareceres e o guia vai sair, né, cada obra passa a ser uma obra de 6 volumes para serem trabalhadas no ensino médio completo, né, e esses 6 volumes, eles são livros fechados em si, eles não são direcionados para séries, e cabe no manual do professor, pelo menos segundo o edital, né, cabe ao manual do professor indicar qual é o professor do componente curricular que é indicado para cada conteúdo dentro do volume. Isso, assim, deixa muito aberto para que uma obra tenha muito mais história, um pouquinho de geografia, um tiquinho de filosofia, quase nada de sociologia. É possível até, porque, assim, a exigência é que, olha, flerte com os conteúdos, mas indique em algum momento o componente curricular que pode administrar, que ou os componentes. Então, pode ser que um livro apareça com mais sociologia e outro com menos. Pois não, Paula? Quando eu estava lendo o verbete, né, lá que fala sobre o livro didático, né, a Júlia Polessa, ela termina o texto com uma questão bem interessante, que ela diz assim,
que depois desses livros por área de conhecimento e essa reforma e a nova BNCC, né, que desde 2015 vem sendo debatidos e combatidos, fica-se uma pergunta, se agora nós teremos uma quarta geração ou se será o fim dos livros didáticos de sociologia. E aí ela mesma já faz a resposta, né? Ela diz assim, isso é uma questão que os pesquisadores terão que tentar responder. Gente, essa batata quente está no colo de vocês. Os trabalhos de vocês são importantes nesse sentido. Inclusive, assim, no sentido de identificar onde é que foi parar, né, a sociologia. A gente já sabe que alguns dos autores que estiveram nos PNLDs de sociologia, suas obras aprovadas, passaram a fazer parte da composição dos autores dessas obras que passaram agora no PNLD da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, nós sabemos que tem uma atualização dos conteúdos que estavam presentes naqueles livros, os livros das 3 gerações do PNLD, que estão presentes agora, vão estar presentes de alguma forma em espaços nesses 6 volumes. Eu não conheço ainda esses 6 volumes, eles não saíram ainda para nós, né? A gente não tem acesso ainda, a gente tem acesso aos outros objetos, né? Os projetos integradores, projetos de vida. Inclusive, o projeto de vida eu comentei com vocês, tem um deles, foi escrito por um cientista social, que tem toda uma discussão sobre sociologia da juventude. Outros têm um caráter assim que escapa bem, vai bem para longe da sociologia das ciências sociais, trabalha com a perspectiva de mais psicologizante dos estudantes. Outros, eu vi um que era escrito por um médico e uma médica. Olha aí. Então, é uma nova disputa curricular imensa, né? BNCC, assim, para nós, na prática, é uma aflição, né? É um momento de transição, é uma coisa, assim, muito... Mas, em termos de investigação, de pesquisa sobre o que está acontecendo, é um campo muito rico, porque é um campo de grandes disputas. Olha, o Jefferson chegou todo no castelhano, muito bom. Tomara que você tenha ido bem lá na prova. Professor Alexandre, quando chegaram esses projetos integradores na escola, né, eu me lembro que foi, assim, muito difícil para a gente fazer uma escolha. Ainda estava na escola antiga. Uhum. E eu até disse, gente, eu não queria escolher não, porque eu não vou mais nem estar aqui. Aí eu ainda escolho um material que vai ser o colega que vai usar, depois critica e tudo. Aí as meninas, não, vamos participar, e me convenceram a participar. Faltava uma semana para sair da escola. Aí, quando a gente começou a ver, eu disse assim, cadê os cientistas sociais? Meu Deus, não tem cientista social. Aí a professora disse assim, a de história, também não tem historiador não, Paula, tem jornalista, tem tudo no mundo, menos a galera de humanas. Eu não sei como é que a gente vai dar aula com esse material. E eu me lembro bem da aflição da gente dizer assim, a gente está tentando escolher o menos pior. Porque tudo que a gente olhava ficava muito a desejar da realidade que a gente tem na sala de aula, na questão da escola em si. Sim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para as duas, pensando naquilo que eu falei ontem na aula. Vocês só viram os livros ou vocês leram também o guia? A gente fez uma leitura muito breve desse guia, porque, assim, infelizmente, quando eles chegaram para nós, já estava no dia de ter que decidir. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. Não tinha tempo hábil. Tipo assim, sexta-feira a coordenadora disse, olha, segunda-feira, terça, a gente quer o resultado. Aí como é que você decide? Sem ter uma reunião diária, tendo 1000 demandas no final de bimestre para resolver, prova, correção. Então, assim, a gente foi literalmente atropelados e ainda atropelados com essa sensação de que o que a gente tinha em mãos não era algo que desse realmente para a gente fazer uma boa escolha. Sim. Foi isso, eu lembro demais que foi na segunda-feira, a gente teve uma reunião, nem a gestão sabia explicar direito como é que era pra gente fazer, assim. Só disseram que tinha um bocado de livro, um bocado de editora diferente, de projeto de vida e um livro só para humanos, né? Assim como também tinha um livro para outras áreas do conhecimento. Aí disseram assim, vocês vão ter que entregar, a gente preencher um formulário, mas foi coisa da minha escola, não sei se outras escolas fizeram isso, não. A gente tinha que responder o formulário,
formulário do Google e fez isso na segunda-feira. O prazo máximo era segunda-feira. Aí como é que a gente faz isso? Sendo que tinha aula para preparar, aula para dar, busca ativa, aí faz... não, faz no planejamento, quinta-feira. Sim, mulher, mas tu acha mesmo que numa quinta-feira, um dia, nós vamos conseguir ler, sei lá, tinha muito livro, era muito livro. O que eu fiz? Eu fui na escola, peguei os que deram para pegar, assim, que tinha físico, e levei para minha casa, alguns que eu consegui levar, e fiquei naqueles, porque eu não conseguia também ficar direto na frente do computador lendo o livro. E comigo também foi que nem com a Paulinha. O guia foi assim, bem por cima. Olha, mas aí tem um problema. Agora eu vou falar uma angústia muito grande minha. O problema é que o Ministério da Educação não se importa, e o FNDE também não faz a menor questão de divulgar com qualidade o lançamento do guia. O guia é lançado muito antes das escolas terem que fazer as escolhas. Agora, o duro é assim, o que vocês precisam ler, professores, são os guias. Vocês não têm condição de ler todos os livros. Porque, assim, e novamente, os livros que chegam nas escolas são os livros que as editoras têm condição de enviar. Tem editora pequena que tem livro bom aprovado que não chega para o professor analisar. Esse livro só está disponível no guia, que na verdade não o livro inteiro, mas a sinopse. Então é necessário que se confie no que o guia está apresentando, e o guia ele não indica o livro que o professor deve escolher. O guia ele tem uma resenha do livro, ele indica quais são os pontos fortes, quais são os pontos que o professor deveria compensar, qual que é a identidade do livro, o que caracteriza ali, o que marca o livro, o sumário dele, o que tem, assim, e são quatro níveis. Para cada livro, dá 2 páginas de texto, assim, não é muita coisa. Então, a ideia, né, em tese da política, é que o guia seja o objeto de apreciação dos professores nas escolas. Porque aí com o guia você consegue. O guia, inclusive, ele faz críticas, né? Tipo assim, o guia, pelo menos de 2018, ele faz críticas aos livros, no sentido de dizer assim, Sociologia em Movimento, ele é um livro que funciona assim, 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 mas no ponto de, eu não me lembro qual é exatamente o ponto, mas precisa de uma amarração teórica melhor, entendeu? Então, tipo, ele faz essas construções. Por exemplo, uma crítica que ele faz ao livro Tempos Modernos é dizer que o livro, ele é um bom livro para você trabalhar no meio urbano, e deixa um pouco a desejar para quem não está vivenciando esse meio urbano. Aí ele diz o que é que, por exemplo, o professor vai ter que sustentar que o livro não está sustentando, né? Está precisando, está carente. Exatamente, Ana Beatriz. O guia é para isso, né? Esse que é o trabalho direcionado. Pelo menos no caso da sociologia. E aí há uma outra coisa que eu, assim, o Manuel Neto, né, que vocês acompanharam na aula de abertura, a pesquisa dele caminhou ali na produção desses guias e dos pareceres, né, ele fez toda uma investigação, o trabalho dele, quando estiver pronto para a gente poder ler, vai valer muito a pena para quem for explorar essa área. Mas, assim, no caso da sociologia, tanto 2012, 2015 e 2018, vocês pegam o texto do guia, tanto o texto para o professor, como as resenhas, como as palavras finais, ali estão todas as dicas. Ele é cheio de indiretas, muito diretas para as editoras e para a comunidade, olha aqui, nós estamos escutando os professores, por onde? Pelo Eneseb, pelos programas de pós, pelo PIBID, pela residência, pelo Prof. Sócio. Porque quem está falando? Quem é que está falando isso? São os corpos peritos das universidades que estão organizando as pessoas que fazem essas pesquisas. Então, ali nos guias tem um monte de recado, como esse que a Ana Beatriz colocou. Olha, ali você tem isso, né? Professor, você deve compensar se você está trabalhando no campo com outros conteúdos, porque as referências são muito urbanas. Mas o que está dizendo ali? O que eles estão implicitamente colocando? Olha, falta conteúdo nos livros didáticos do Brasil rural, do interior. Falta da discussão sobre o campo, falta discussão sobre indígenas, por exemplo. Os indígenas aparecem muito pouco nos livros, quando aparece de modo muito alegórico. Então, deixa
eu falar aqui uma coisa. Sim, claro. A escolha do livro, do Projeto Integrador de Vida, só pelo manual, pelos guias, fica complexo, porque o professor precisa ver as páginas, por mais que digam que não, mas os recursos de foto, gráfico, sugestão de vídeos, no guia fica difícil folhear, né? Mesmo tendo o livro online, PDF, mas é muito complicado. Não, eu concordo. Lá elas tinham, como a Márcia falou, tinha uma imensidão de livros. Aí nós íamos lá, olhávamos, né? Aí teve outro dia que teve a votação. Achei tão interessante, porque também havia a pressão das editoras mandando e-mail direto, porque para mim mandavam direto. Isso que não podia acontecer. Pois é, mas acontece. Aqui é porque já melhorou, mas eu lembro de uma editora que sorteava fazer churrasco para ajudava a escola, né? Mas agora não está. Devido à pandemia também, os livros apareceram lá e eu achei confuso, porque eu não via historiador, sociólogo, como elas falaram. Olha, os autores cada vez mais confusos. Vocês... Não, aí vai ter ainda uma oficina conosco para explicar, porque segundo elas, o projeto integrador e o projeto de vida já vão estar em agosto na grade curricular, não sei como. Não tem problema nenhum. Agora, parece que acho que agora vai ter a escolha do didático do ano que vem. Isso. Será 6 volumes das áreas. Aí ficou essa dança aí que a gente não... Eu mesmo, em sala de aula, não tinha nem noção disso. Eu achava que isso não seria tão precoce como estava. Olha, para vocês terem uma ideia da malandragem do processo, se vocês colocarem no Google PNLD, eu aposto que o primeiro lugar que vocês vão parar não é no FNDE, não é no Ministério da Educação. Vocês vão parar em alguma editora com a cara assim de que o site do PNLD e dos livros escolhidos é o da própria editora. Assim, não tem problema as editoras apresentarem suas obras, é maravilhoso, isso é ótimo, expõem publicamente. O problema é quando elas dizem que esses são os únicos livros, os livros delas são os únicos livros escolhidos pelo PNLD. E muitas delas fazem até o site ali como se fosse as obras escolhidas pelo PNLD, da nossa editora, não falam que é da editora. Assim, como se fossem aqueles únicos. E eu já vi situação em escola dos professores falarem, só tem esses livros. Não, professor, tem outras 5 opções. Não, mas aqui chegou a cartinha aqui dizendo. Aí a cartinha parecia uma cartinha do Ministério da Educação, não era do Ministério da Educação, era da editora. E eles fazem isso, né? E não tem uma fiscalização boa para isso. Quer dizer, pode ser que, dependendo da secretaria, tenha, né? Aí depende da secretaria estadual que está em cima ou não, mas assim, cuidar de todas as escolas com esse tipo de ação das editoras é muito difícil, né? Oi, Júnior. Só para reforçar, assim, né, a grande problemática que eu tive, eu sempre trabalhei nas grandes escolas aqui, né, trabalhei no Adalto Bezerra, que é a maior escola da Cefo 3, né, e trabalhei no Justiniano de Serpa também. Sim. E quando chegava nesse processo realmente da escolha do livro didático, sempre era terceirizada essa escolha para os professores efetivos, né, os professores temporários eles não tinham esse poder de discussão, e os efetivos até contribuíam, os temporários, mas os efetivos, eles tinham todo esse preceito também de que conchavo eles já tinham com as editoras, para garantir livro para os filhos, entendeu? Assim, quando fosse na época de matrícula, um desconto maior de barganha também, entendeu? Então, acaba sempre tendenciando para as grandes editoras, tipo como a SPD, como a Ática, entendeu? Então, sempre teve essa problemática, assim, nas escolas das quais eu trabalhei. Caramba, Júnior. É isso, né? Isso. Teve uma reunião, acho que faz uns 2, 3 meses, do próprio MEC acerca dessas escolhas, né? Aliás, eram orientações, assim, para os técnicos das secretarias. E aí eles frisaram demais o cuidado que a escola deve ter, que a secretaria deve ter em orientar as escolas para evitar esse tipo de coisa, né, de influência. E assim, não dá para estar, né, o que
o que tem de fazer realmente é orientar, só que, assim, essa orientação ela tem que vir muito antes, né, muito antes, para que a escola se prepare para poder preparar o professor. Pois é, Mayara, tem editora que nem terminou o PNL dele, já está oferecendo o seu livro para as escolas. Isso devia ser proibido, sabe? A própria técnica de lá, que estava explicando, ela disse que eles têm uma... Agora não, né, por causa da pandemia, mas nos anos anteriores eles tinham uma rotina de visitar, assim, do nada, aleatoriamente, visitar algumas escolas nesse período. E ela disse, eu já vi de tudo. Ela disse que já viu, inclusive, diretora que segurou lembrancinha a diretora que segurou lembrancinha de editora para poder distribuir como lembrancinha para o aniversário da filha. Tinha uma diretora, teve uma editora na escola que ela era diretora que deu mini dicionários, vários mini dicionários. Aí ela pegou todos e no dia do aniversário da filha deu de lembrancinha. Nossa. Mayara, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque ela, a superintendente da escola, ela é uma moça bem dedicada, mas ela me falou que ela tem que supervisionar, parece-me que 10 escolas, certo? Quer dizer, é inviável isso para a moça, mas preenchendo o formulário e tudo. Nesse modelo remoto, apesar de tudo, foi até melhor, porque foi a primeira vez que ela conseguiu dar uma oficina para nós. O núcleo de TPPS já tiveram 2 aulas, oficinas, tudo remoto. Mas eu notei que, apesar da dificuldade, ficou mais fácil para os técnicos agora marcarem reuniões, porque ou faz aquele mega evento lá no céu que contempla só uma parte. Eu quero dizer, eu noto que falta pessoas, não sei como deve ser, eu vejo mais só lá no Recursos Humanos, mas em Fortaleza, eu morei em Tamboril, né, no ano de 2015, era direto a crédito na escola, olhando os livros, olhando tudo. Era muito legal isso, eu gosto dessa coisa da supervisão. Já em Fortaleza, fica muito solto às vezes. A superintendente coordena 13 escolas. Ela não sabia nem da... Era tanta coisa que a gente nota assim, que ou a gestão... eu não sei como é que acontece, como é que tem um acompanhamento dos supervisores com as escolas. É mais cobrança numérica. Nesse caso do livro, pela primeira vez, ela agora participou no remoto, quando a diretora fez uma oficina conosco, né? Mas eu noto isso, falta de acompanhamento, sabe? De numérico. Uma supervisora, superintendente, né? Em 13 escolas. Inviável, né? Erivaldo, é muito, assim, depende muito. O trabalho do superintendente é um trabalho muito extenso. Eu digo que o tempo vai passando e você vai mudando as pessoas que ficam com a carga de atividades maiores. Teve uma época que era muito os coordenadores pedagógicos nas regionais, e aí foi se delineando os superintendentes, e hoje eles têm uma carga de atividade que é muito grande. Tem crédito que tem superintendente que consegue fazer isso com excelência, de uma forma muito bacana, mas tem outros que não. E aí vai depender muito, né, de como eles, do número de escolas que eles têm que dar conta, até da dinâmica da organização deles, depende muito. Mas é muito trabalho mesmo, viu? Muito trabalho. Rivaldo, aqui na Cred 9, além dos superintendentes, tem uma pessoa da SEDEA, né, que é a Sala de Desenvolvimento da Educação e do Ensino e da Aprendizagem, que cuida exclusivamente dessa parte. Assim, ela não cuida só disso, mas é a pessoa responsável pelo PNLD, os livros didáticos, a questão do núcleo, né, sem ser os próprios superintendentes, né. E o trabalho do superintendente, como a Mayara colocou, é assim, é assim mesmo. Eu não tinha 10 escolas não, mas eu tinha 6 quando acompanhava. E assim, eram 6, duas em Beberibe, duas em Cascavel, duas em Horizonte. Né? Então é assim,
bem espalhado, né, geograficamente. Só complementando rapidinho, essa questão das atribuições do superintendente são inúmeras, mas aqui em Fortaleza, tá, Erivaldo, assim, eu fui superintendente da Cefol 3, e vamos dizer que desde 2016, nós passamos por uma reconfiguração do trabalho do superintendente escolar, e os próprios superintendentes dentro das Cefols, eles foram divididos por tipologias de escola. Então, um superintendente, ele concentra escolas do campo, escolas regulares, escolas profissionalizantes, MTIs, né? Quando eu fui superintendente, já estava nessa estratificação de categoria de escola, até para também, de certa forma, facilitar um pouco do raio de atuação do superintendente. Aqui em Fortaleza, em média, os superintendentes, eles acompanham de 6 a, no máximo, 7 escolas. Quando ocorre isso, por exemplo, hoje, na Cefol 3, né, que você deu, o colega aí, o Júnior, deu o exemplo que trabalhou em 2 escolas da Cefol 3. Na Cefol 3, nós temos para as MTIs, que hoje eu, né, faço esse acompanhamento através da coordenadoria, nós temos na Cefol 3 superintendentes e mais uma pessoa que faz a gestão com a escola também. Então, são 4 pessoas diretamente ligadas a um raio de 17 escolas que a Cefol 3 comporta. Então, fica uma média de 6 escolas por superintendente hoje, tá? Melhorou um pouco, né? Já melhorou um pouco o aspecto aí, como ela falou, porque eu notei isso, sabe? Não havia essa coisa do livro didático, puxando para a nossa aula também. Eu lembro, em 2012, a professora Daniela Nilim fez uma oficina lá na UFC, né, quando tinha só aqueles primeiros livros. Aí, depois, a Cefol fez uma escolha, mas porque, como é enorme, essa é uma coisa muito monstruosa, depois, assim, a organização, né, a estrutura. Às vezes fica difícil. No caso, também tem as chamadas escolas vulneráveis, né, Daniela? Elas acompanham escolas vulneráveis com problemas. A minha é considerada essa, região ali do Lagamar. Aí eu vejo assim, a necessidade de ter suporte, sabe? Eu vejo dificuldade de acompanhamento. Na pandemia, por incrível que pareça, parece que ficou mais... A nossa reunião do núcleo foi excelente, porque dividiram por 40 professores por sala. Antes eram 200 lá no céu, aí agora é dividido. Ficou tão bom que nós queremos outra reunião, porque foi muito legal. E colocaram professores que estão em sala de aula, é isso que eu até conversei com a menina do Canindé, a Paula, porque eu soube pelo Instituto Aliança que em Canindé o núcleo funciona muito bem. Aí elas agora estão colocando professores que fazem bom trabalho para serem os formadores. Isso nos anima. Por exemplo, queria tanto que eu fosse uma oficina de sociologia com um professor, né? Tem o técnico e o professor. Aí, dessa vez, eles escolheram professores, onde os núcleos estão funcionando muito bem para dar suporte aonde o núcleo não está com dificuldade. E é isso. Gente, eu queria aproveitar... Erivaldo, escolas prioritárias, tá? E não vulneráveis. É prioritárias? Escolas prioritárias, tá bom? Tá certo. Viu, professor? Esse livro do Dicionário de Ensino de Sociologia não pode baixar para imprimir, né? Eu não consegui imprimir hoje da mulher lá, da professora. Aí eu também não consegui, Erivaldo. Eu pensei que tinha acontecido só comigo. Pronto, eu fui lá na Vânia hoje, na Xerox, não pode imprimir. Direito autoral, como disse. É mesmo? Porque ele é inteiro, né? R$46 esse dicionário, que até então, gente, está sendo um momento tão bom, porque eu não sabia da existência desse dicionário, né? Vim saber ontem, quando eu vi, meu Deus, tem esse dicionário aqui. Gente... Mas o PDF está inteiro para vocês lerem, né? Pelo menos em PDF. Sim, mas é imprimir, né? É só isso. Deve ter algum bloqueio. Eu não sei também se vocês conhecem o dicionário também do Paulo Freire, muito bom também. É maravilhoso. Gente, vamos dar uma sequência aqui.
Paula, desculpa, Paula ainda quer falar, pode falar. Não, eu ia só dizer sobre o dicionário, que é só abrir lá o blog Café com Sociologia, que eles sempre estão com as promoções maravilhosas, indicando a editora. Sobre o dicionário aí, em a impressão, eu consigo baixar, ele tá baixado no meu computador e eu peço a impressão dele e libera, normal aqui. Então é alguma coisa lá na Vânia. Se pedir para imprimir só o verbete, não pode? Eu consigo, eu peguei o dicionário, aí baixei ele para o meu computador, não deixei ele na aba da internet, eu pedi para baixar mesmo, e ele veio para o meu computador, ele não está mais em nuvem, ele está no meu PC, e aí se eu pedir impressão, ela vai. Bem, eu posso, se vocês quiserem, eu posso levar a cópia física que eu tenho, eu levo lá na Vânia e deixo o Xerox, então. Vou fazer isso, porque vocês vão usar em outros momentos, não é? Eu acho que esse dicionário, ele tem um verbete aqui, ele tem verbetes que vão servir aí para o curso inteiro do Profsócio, não só para a nossa disciplina aqui. Eu vou deixar uma cópia lá, vou deixar o livro lá para fazer a cópia de Xerox para quem prefere ler na mão. Vou fazer isso, tá? Na terça-feira eu consigo fazer isso. Deixa eu anotar, tá? Se eu não anotar, eu não faço. Tô falando aqui, vontade eu tenho, mas eu preciso anotar, senão... Vamos lá. Ok. Bem, então vamos falar um pouquinho do texto da Simone. Os elementos que ela destaca assim, como muito importantes para esse cenário investigado, né, da rotinização dos manuais. Eu queria começar lá com os últimos 2 parágrafos. Quem quiser acompanhar com o texto, eu vou ler aqui em voz alta para vocês, tá? Como ela fecha essa discussão. Os manuais são, portanto, reveladores de um dos dramas mais cruciais da constituição do campo de estudos sociológicos entre nós. Aquilo que a gente estava falando, o incentivo à pesquisa num meio em que faltava tradição científica. Sabe-se, pois, que esses dramas e seus desafios foram enfrentados por personagens que tornaram o ensino e a rotinização da sociologia como uma missão especialmente no ambiente escolar brasileiro. A gente está falando de quem aqui em especial, né? Do Gilberto Freire, mais tarde do Florestan Fernandes. Em termos gerais, estas foram as condições do meio intelectual que, de um lado, beneficiaram a ampla repercussão da sociologia e, do outro, ofereceram limites para seu pleno desenvolvimento. A sociologia apareceu como disciplina escolar no momento em que se queria reconhecer a realidade social e constituir a nação, em que se formava uma nova percepção de sociedade, do conhecimento e do papel dos intelectuais. A rotinização do conhecimento sociológico no meio escolar encerra estas expectativas e, ao mesmo tempo, revela as dificuldades para realizá-las. Então, os pontos chaves dessa discussão é que foi favorável à produção regular desses manuais de sociologia também essa iniciativa da nascente indústria editorial brasileira, que acompanhava o processo de própria industrialização do Brasil, ali nos anos 30, 40, 50, né, isso é tudo fomentado, né, esse impulso dado pelo governo federal, naquele momento, ele sustenta o mercado editorial nacional. Então, não é só uma questão de produção de identidade, mas também uma questão de sustentação econômica de um determinado setor. Aí, entre os anos 1931 e 45, a Simone Meucci, aqui no artigo, ela identificou 28 manuais de sociologia, elaborados por 22 diferentes autores. Então, aqui nessa tabelinha que ela apresenta no final do texto, vocês acompanham, né? Esse texto é o da rotinização, né? É o da rotinização. Olha só, né? A quantidade de manuais aqui desse boom. Né? Primeiro a gente tem
aqueles ensaios iniciais, né, mas essa sociologia mais sistematizada a partir de 31. Então, Alceu Moroso Lima, Delgado de Carvalho, Lições de Sociologia, né, do Aquiles Arquero Júnior, Rodrigues Merege, Miranda Reis, Delgado de Carvalho, Jacir Menezes, cearense, Delgado de Carvalho de novo, né, na segunda. Aí o Fernando de Azevedo, que está ali, depois está assumindo a liderança no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esse foi um dos que teve maior edição, né? Mais para frente o Gilberto Freire, né? Que dá aula. Aí os únicos dois, o Renato chamou atenção para isso, né? Desses autores todos, os únicos dois que têm formação específica nas ciências sociais, na sociologia, são Gilberto Freire, que vai fazer a sua pós-graduação nos Estados Unidos e se forma, né? E toma contato com uma perspectiva pragmática, weberiana, com o culturalismo do Boas, né, e forma um pensamento próprio com um caráter sociológico, e o Donald Pearson, né, o Donald Pearson, ele vem para o Brasil, já numa missão de construção aqui dos cursos superiores de ciências sociais. O Donald Pearson faz uma pesquisa muito interessante, sobre a transição do arcaico para o moderno no Brasil. Ele acompanha a chegada do ônibus e do trem em uma cidade no interior de São Paulo. Tem um livro muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar ou já leram, se chama Cruz das Almas, que é o trabalho do Donald Pearson. O Donald Pearson, ele vem para o Brasil juntamente com aqueles programas que começavam a ser fomentados dos Estados Unidos para cá, por exemplo, o SAD, os programas da Unesco, depois do pós-guerra, né? No pós-guerra a gente falou rapidamente sobre isso, mas as ciências sociais e os cursos superiores de ciências sociais, eles começam a ter um outro ritmo de desenvolvimento, especialmente em países como o Brasil, financiados por institutos europeus e americanos, sobretudo também com o argumento de que, olha, é preciso fazer estudos sociológicos nos países, vamos pensar assim do ponto de vista de parte da intelectualidade americana e das forças políticas norte-americanas. É preciso financiar esses estudos. Aí nós temos vários estudos, inclusive sobre o Nordeste, os estudos sobre as desigualdades raciais, né? Até assim a ideia de que aqui haveria uma certa harmonia racial, mas aí estudos para descortinarem melhor isso, um investimento nessa área, nas pesquisas e nos estudos e no desenvolvimento de políticas públicas também no Brasil, para que o Brasil não se tornasse um país cativo da influência soviética. Então, assim, havia uma certa ideia de que aí o Mannheim é um cara que pensa muito isso, mas não especificamente para o Brasil, mas pensa lá no contexto europeu e norte-americano, de que uma intelectualidade nas ciências humanas poderia gerir políticas públicas que apaziguassem as tensões e os conflitos sociais. Não é bem isso que o Mannheim defende, mas é como a teoria dele vai sendo apropriada, e parte das ciências sociais norte-americanas vão também entender isso, e parte do que justifica o financiamento das pesquisas no Brasil e fomenta o desenvolvimento dessas atividades aqui, tinham como finalidade impedir uma influência soviética numa população que estaria cativa por conta de uma extrema miséria, de uma desigualdade muito abissal em face ao desenvolvimento capitalista. Havia um pouco dessa preocupação naquela chave assim, já da tensão de Guerra Fria, né? Prof, se eu estiver viajando, me diga, mas é porque o senhor falando aí, eu lembro só das eleições que o Dicujo perdeu aqui, né? E as pessoas diziam que a gente vota no PT por causa de tudo que já teve, né? E que na cabeça dela só beneficiou o Nordeste. Enfim, eu tava lembrando, você falando aí, eu tava lembrando de como isso é atual, de como isso me parece atual, porque nas eleições a gente, e até mesmo depois,
a gente escuta muito isso da galera lá de baixo. Nossa, eu acho que eu entendi o que a Márcia quis dizer, mas... fazer. Desculpa, professor. Eu acho que eu entendi mais o que a Márcia quis dizer, no sentido de dizer assim, né? É como eu coloquei aí. Tinha assim um medo do fantasma do comunismo. Hoje a gente tem o antipetismo que está aí no mesmo nível, na mesma vibe de ideia do que é que a gente vai compreender, de como, qual é a linha ideológica, para onde é que a gente vai, do que a gente está com medo. Acho que é mais ou menos. Sim, sim. Olha, mas, claro, isso, olha, o que eu estou falando aqui não é unanimidade lá no pensamento estratégico dos Estados Unidos, das agências de fomento, né, Instituto Rockefeller, Fundação Ford, o SAD, que volta-se para a América Latina, mas havia naquela época uma preocupação que era uma preocupação que tinha um lastro maior com a base real, sabe? Por quê? Porque esse medo do fantasma comunista tinha respaldo numa superpotência lá do outro lado do mundo que era comunista e que influenciava, né? Então, eu acho que tem a ver, sim, e agora tem toda uma narrativa, né, desse fantasma comunista que se constrói, né? Eu acho que tem um colega aqui da UFC que estuda bem isso, né? Eu não sou um especialista nessa área, embora seja um assunto que nos estimula demais, né, a pensar, mas que é o Fábio Gentili, né? O Fábio Gentili, ele estuda como se constrói uma narrativa do comunismo no Brasil, que é uma coisa muito surreal. Ela passa, né? É uma coisa mais, quase que vai para a estética, vai para o... tanto que, assim, o PT e o Partido Comunista Brasileiro, que tinha conexões com um comunismo real aplicado lá na União Soviética, assim, são coisas completamente diferentes, muito distantes, né? O PT é um partido reformista, não é, né? A única coisa que teria seria o vermelho, talvez. Então, mas aí é uma coisa muito distante do que é, mais esteticamente, a coisa do assombro, né? Enfim. Aí eu acho que tem umas pontes para se fazer, sim. Agora, essa era uma perspectiva. E aí, depois, quando a gente tem um golpe militar, em 64, ela se apoia muito nesse medo, né, nesse risco. E ela vai ter também o apoio norte-americano, né? O golpe de 64, ele tem apoio norte-americano de outras facções que entendiam, não, deixa que a ditadura resolve isso aí, sabe? Não é um problema. Desculpa, Daniela, você ia falando, né? Eu te interrompi. Não, professor, desculpa, eu que tomei a liberdade, mas para lhe dizer que isso é tão presente, marcante, que a gente encontrava essas obras, né, e eu usei muito esse repertório quando estava em sala de aula, por exemplo, questão do comunismo, até mesmo em gibis, em histórias em quadrinhos, né, então, essa ideia, né, de se reproduziu, inclusive, até com o público bem infantil, com crianças mesmo. Né? Eu posso citar aqui, nós temos o Pato Donald, de Walt Disney, como sendo uma expressão em que a gente vê, em pleno período da Guerra Fria, uma idealização negativa, claro, do comunismo, né, para tentar barrar essa possível influência, como o senhor falou aí, do outro lado. Era uma Guerra Fria, mas sutil, porém com uma intencionalidade muito forte, inclusive se utilizando das crianças, né? E aí, saindo um pouco da questão do gibi ou da história em quadrinho, a gente vê também essa questão de alguns outros estereótipos, né? Por exemplo, que os comunistas eram pessoas ateias, né? E aí essa concepção de religião, ou quem não tivesse uma crença, fosse um ateu, era um comunista, né? Então, há também todo esse lado ideológico, e aí a própria sociologia pode se utilizar desses momentos para também contextualizar a intencionalidade que era barrar uma possível crescente onda do comunismo pós-guerra mundial. Sim, sim. Nossa, Daniela, essa é uma discussão muito interessante para nós que levamos para a sala de aula para falar com crianças. Eu sempre lembro, e aí, sim, tem um bocado da propaganda capitalista, uma propaganda anticomunista, que é mais importante ainda do que dos modelos de núcleos familiares e de naturalização de uma espécie de história humana através do trio, os Flintstones,
os Jetsons, e mais contemporaneamente os Simpsons, só que os Simpsons já com uma característica assim de, olha, esse modelo faliu, o homem, né, os desenhos, né, mas os Jetsons, ou par Jetsons e os Flintstones é sensacional para trabalhar, porque os Flintstones, eles são exatamente iguais, né, assim, em termos de organização da família, do pai da família que vai trabalhar, da mulher que fica em casa cozinhando, que tem o robô lá, tem os eletrodomésticos, ou então os dinossauros domésticos ali, né, o que é aquilo? Aquele é um modelo padrão norte-americano de família, ok, né, família operária americana, como se, e o que é a mensagem implícita para as crianças, né, para quem assiste, como se sempre foi assim, desde a Idade da Pedra, e olha lá no futuro como vai ser, né, no mundo dos Jetsons. Então, assim, os desenhos, eles são fascinantes para trabalhar a ideologia, né, 2 episódios do Flintstones e do Jetson, eu acho sensacional, o modo de vida americano. E aí tem mais contemporâneo, para quem quiser fazer a crítica e fazer acessar lá mais a cultura pop da galera, dos adolescentes, tem o WandaVision, né, que é a série contemporânea da Marvel, né, que aí a Wanda assistia essas séries, a Ginny é um gênio, a Feiticeira, tem várias outras sériezinhas americanas, sitcoms americanas, que mostram esse modelo, assim, de família padrão, bacana. Aí a Wanda sofre um luto, porque o namorado dela, que é o Visão, morre no último dos Vingadores, o Thanos mata ele, né? Quer dizer, ela tem que matar ele para tentar, enfim, isso não faz diferença nenhuma. Mas aí a Wanda, para viver o luto dela, cria uma realidade igual a dessas sitcoms. E gente, isso é tão bem feito nessa série, dá para trabalhar isso com os estudantes, não? E aí, gente, eu estava falando do Pearson, né? Desculpa. Nossa, o menino gosta do BTS também. Eu tô dando spoiler, né, Bia? Esse que é o problema, né? Não tem problema, não, tudo bem, vou perdoar, professor. Mas o spoiler de coisa de 5, 6 anos já foi, né? O Wanda não, o Wanda é super contemporâneo. Mas a gente precisa conhecer o BTS, esses doramas, né? Os animes, quer dizer, na medida do possível, se a gente puder conhecer, melhor para nós, porque a gente tem mais acervo para dialogar com eles e identificar. E podem ter certeza. Vamos encontrar conteúdos sociológicos para serem discutidos nessas referências que eles trabalham, porque isso é da inquietação deles, né? E aí o Donald Pearson é um dos sociólogos que vem para cá estudar Brasil, ajudar a fomentar essas pesquisas, ele vem nesse bojo. Quem se aproveita um bocado dessa onda, né, quem se aproveita não, né, quem pega essa onda de pesquisas, uma das pessoas é o próprio Florestan Fernandes, porque ele vai estudar a inserção do negro na sociedade de classes no Brasil, nesse impulso da tentativa do SAD, da Unesco, desses trabalhos, assim, produzirem elementos sobre o Brasil, né? Depois nós temos a CEPAL também, que vem nesse processo. Então, vejamos, a partir dos anos 30, 40, que tem começa a ter esse fomento da pesquisa, isso acelerado nos anos 60, em 48 nós temos a primeira pós-graduação brasileira, né, tem mestrado, então essa produção das ciências sociais começa a produzir elementos de pesquisa da realidade brasileira que podem ser incorporados nos livros didáticos de sociologia, que era a demanda lá nos anos 30. O grande problema, né, os livros anunciavam que queriam trabalhar com uma sociologia mais prática, era um problema, né, isso era identificado, né, olha, os manuais de sociologia, e assim, independente desses autores, os mais próximos dos católicos, os mais juristas, os mais, assim, voltados para uma questão mais cívica, mas todos eles colocavam a sociologia como uma possibilidade de substituição desse ensaísmo jurídico, de uma literatura, né,
por uma proposta de realismo científico, que passava pelos dados, né, por resultados de pesquisas de campo, empíricos, né, só que aí não tinha os dados. Então, esse desenvolvimento era uma demanda, só que aí quando ele começa a ser desenvolvido, a sociologia sai do currículo, né, então esses manuais ficaram no meio do caminho nessa discussão. É muito interessante perceber esse processo. A sociologia, uma coisa que é muito importante também a gente notar nesses manuais, é que a sociologia era apresentada como um conhecimento exato, imparcial e aplicável. Então, são várias as passagens que chamam atenção para isso, né? Vejamos lá, no trecho aqui do livro do Amaral Fontoura. O Amaral Fontoura nos diz, se no século XX, o século XX é o século da sociologia, assim como o século XVIII foi o da literatura. Aí o Dejaci Menezes, conterrâneo aqui, nosso, do Ceará, faz um comentário ainda mais incisivo, que diz respeito ao mesmo fenômeno. Ele reivindica, gente, o banimento do romantismo literário, pseudo-sociológico, afirmando que só a ciência, banindo fetichismos e mitos de toda ordem, poderá fornecer a visão clara, nítida, segura de nossa evolução sociológica, dando-nos meios de avançar em todos os domínios onde se há de expandir a nossa atividade como povo. Então se reclamava isso, né, uma ciência desfazedora de mitos. E a sociologia com essa proposta já lá nos anos 30, olha, para desfazer os mitos como explicação dos fenômenos sociais. Assim, vão fazer por via científica, via racional. Só que aí afirmando ser uma ciência imparcial, né? E de todo modo, aqui, quando a gente está falando desses esboços de uma racionalidade empírica, sociológica, aqui nos anos 30, nós estamos falando de Durkheim, nós estamos falando de Spencer, nós estamos falando do Comte, nós estamos, talvez, em um ou outro ponto, falando do Weber, sabe, com muito cuidado. Não estamos falando do Marx. A gente não vai encontrar a radicalidade do pensamento marxista nesses manuais de sociologia dos anos 30, até porque entre aqueles intelectuais envolvidos na produção dos recursos didáticos dos anos 30, 40, nós encontramos ali liberais, nós encontramos uma forte tendência liberal burguesa que se ergue ali no Brasil, nós encontramos os nacionalistas, nós encontramos até os integralistas ali, nessa tentativa, todos eles numa disputa pela fabricação do Estado, mas os comunistas no Brasil estão fora dessa discussão. Os comunistas estão fazendo outras coisas, não estão participando desse processo aqui, e ainda era, viu, gente, aí já mais uma suspeita minha, ainda era, não só no Brasil, mas aí num contexto internacional do pensamento marxista, ainda havia aquela espécie de ojeriza em relação ao termo sociologia, que remonta lá para o próprio Marx. O próprio Marx tem aquela... Por que o Marx vai falar? Isso aqui, sociologia, não quero nem passar perto. Porque o que era sociologia para o Marx? Sociologia era a sociologia positivista do Comte, que é uma coisa, justamente o que o Marx está dizendo, é a parte daquilo que é a ideologia, né? Assim, uma expressão grande da ideologia seria isso que estão chamando de sociologia. Não tá nos termos explícitos do Marx isso, mas ele vai propor uma outra coisa. Depois, no neomarxismo, né, uma revisão crítica dentro do próprio pensamento marxista, é que vai reconhecer que aquilo que o Marx estava propondo na sua teoria, no seu método, principalmente no seu método, que, olha, o essencial ali para a sociologia é o reconhecimento de que a forma de nós nos organizarmos para produzir, a forma de produzir a subsistência, implica em formas de existir, de pensar, de ser. E isso é um processo sociológico, é eminentemente sociológico, é muito sociológico, por isso ele vira um clássico, vira uma das matrizes, né? Isso é uma forma de explicar a realidade social, os fenômenos sociologicamente, mas não é o Marx que vai associar isso à sociologia, e ali,
começo do século XX, o próprio pensamento marxista não fazia essa aproximação mais explícita, sobretudo não fazia dentro do sistema escolar, né? Nessa proposta de sociologia para as escolas, né? A proposta de sociologia para as escolas era muito mais próxima de uma sociologia, primeiro positivista, depois uma sociologia funcionalista, quando muito uma sociologia compreensiva, quando muito. Então, tem que fazer essa recontextualização. Já no momento contemporâneo, nós vemos uma coisa diferente acontecendo, né? Aí nós estamos num outro contexto. Bem, a Júlia também nos fala de uma segunda geração de livros didáticos de sociologia. Antes de eu encerrar aqui esse nosso primeiro momento, tocou o alarme. Hoje eu não vou extrapolar. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês. Vocês conhecem esses livros? Vocês conhecem algum desses livros aqui? Que estão aparecendo? Tem gente fazendo assim, sim. Conhece os 4, Carla? Nossa, que sensacional. Eu quero esses livros. Eu tenho físico lá em Londrina. Não consegui trazer aqui para o Ceará. Eu quero reproduzi-los aqui em PDF para a gente trabalhar com eles também. O Pércio Santos, né, rodou muito nos anos 80. Esse aqui, em especial, esse aqui é muito interessante, porque esse aqui é do professor André Raguetti, que era da UFC. Então, é um livro que foi utilizado... Oi? Conhece? Conheço ele. Assim, né? Só participei de algumas mesas que ele estava, mas não sabia. Agora eu tô passada que o Tomás é velho no negócio do livro, né? O Tomás é um senhor já. Não, mas assim, ele já estava metido com esse negócio de escrever esse livro assim há um tempão, né? Porque o livro do meu ensino médio foi dele, mas não foi isso aí, não. Eu vou interromper a gravação aqui, porque eu vou fazer fofoca.